Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 13, que fala sobre a industrialização brasileira, os governos de Vargas e JK. O processo de industrialização no Brasil. Até o século XIX, o Brasil produzia somente artigos provenientes da agricultura, pecuária e extração de metais. Isso significa que os produtos industrializados circulavam pelo país, eram importados, confirmando a situação tardia do Brasil em relação à industrialização. Embora desde o início do século XX o eixo São Paulo-Rio de Janeiro fosse responsável por mais da metade do valor da produção industrial brasileira, até a década de 1930, a organização espacial das atividades econômicas era dispersa e elas progrediam de forma quase autônoma. A região sudeste, onde se desenvolvia o ciclo do café, no século XIX, quase não interferia nas atividades econômicas desenvolvidas no norte ou no sul, e nem sofria interferência delas. As indústrias de bens e consumo, a maioria ligada aos setores alimentício e têxtil, escoavam a maior parte de sua produção apenas em escala regional. Somente um pequeno volume era destinado a outras regiões do país, consideradas até então arquipélagos econômicos regionais. Com a crise do café e o início da industrialização comandada pelo Sudeste, esse quadro se alterou. A oligarquia agrária e o setor cafeeiro deslocou investimentos a partir do setor industrial, implantando principalmente em São Paulo fábricas modernas para os padrões da época. O governo federal, presidido por Getúlio Vargas, promoveu a instalação de um sistema de transportes que integrava os arquipélagos econômicos regionais. Houve uma invasão de produtos industriais do Sudeste nas demais regiões do país, o que levou várias e pequenas indústrias, principalmente nordestinas, à falência. Assim, com a crise do café, o centro econômico mais dinâmico do país, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, foi incluído no processo de integração dos mercados regionais. Além de ter iniciado no Sudeste, as atividades industriais concentravam-se nessa região devido a dois fatores básicos: a complementaridade industrial, por exemplo, as indústrias de autopeças buscavam se localizar próximas às automobilísticas, as petroquímicas próximas às refinarias, e a concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura industrial. O governo gastaria menos concentrando investimentos em determinada região, em vez de espalhá-los pelo território nacional, sobretudo no início do processo de industrialização, quando os recursos eram mais escassos. Então, essa concentração perdurou até o início da década de 1980, quando foram inauguradas as primeiras hidrelétricas nas regiões Norte e Nordeste, quando o governo passou a atender ao menos parte das necessidades de infraestrutura das regiões historicamente marginalizadas, e começou então a dispersão do parque industrial pelo território, não apenas em escala nacional, mas também regional. Além da implantação da infraestrutura ao longo da década de 1990, as indústrias passaram a se dispersar em busca de mão de obra barata, provocando a intensificação da guerra fiscal entre os estados e municípios, que reduziram impostos e ofereceram vantagens como doação de terrenos para atrair as empresas. Mesmo no estado de São Paulo, mais equipado do país, quanto à infraestrutura de energia e de transporte, historicamente houve maior concentração de indústrias na região metropolitana. Atualmente, seguindo uma tendência já verificada nos países desenvolvidos, ocorre o deslocamento das indústrias em direção das cidades médias do interior, que apresentam índices de crescimento econômico superiores aos da Grande São Paulo. Isso é possível graças ao desenvolvimento do país, à informatização e à integração regional, que cria condições de especialização produtiva. Então, assim, há uma tendência atualmente de cada região se especializar em poucos setores de atividade econômica e buscar em outros mercados os produtos que satisfaçam as necessidades de consumo da população.
Ainda que tenha passado por importantes períodos de crescimento, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso em 1929, com a crise econômica mundial decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Embora a região sudeste, a crise tenha refletido de forma negativa na produção de café. Com a crise de 29, reduziu bastante o volume de exportação do café e houve a diversificação da produção agrícola e, consequentemente, teve o fim o último ciclo monocultor de exportação. Embora a agricultura ainda continuasse responsável pela maior parte das exportações brasileiras até a década de 1970. E a partir de então, as atividades industriais passaram a apresentar índices de crescimento superiores aos das atividades agrícolas. Nos tempos áureos do café, foi possível acumular capital, o que posteriormente possibilitou a implantação de toda a infraestrutura necessária ao impulso da atividade industrial. Os barões de café, que residiam nos centros urbanos, sobretudo nas cidades de São Paulo, eram detentores de enormes quantidades de capital, agora disponível para o investimento nas indústrias. A associação de alguns fatores serviu como base do processo de industrialização, o que desenvolveu inicialmente em São Paulo. Os fatores foram concentração da elite cafeeira nos centros urbanos do Sudeste, mais especificamente no interior de São Paulo, a infraestrutura para o escoamento da produção, aproveitando as ferrovias que foram construídas para escoar a produção cafeeira, e a grande disponibilidade de mão de obra imigrante, liberada dos cafezais ou já residente nas cidades, formando um grande mercado consumidor. A política industrial, comandada pelo governo federal, ficou conhecida como substituição de importações, já que, devido à crise econômica mundial, havia dificuldade de comprar produtos industrializados de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então, o governo precisou produzir internamente algumas dessas mercadorias. Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 54. O governou com uma acentuada intervenção estatal na indústria, principalmente em relação aos investimentos nos setores de bens de produção, indústrias de base, siderurgia, petroquímica e mineradora. Embora a expressão substituição de importações possa ser utilizada desde a primeira fábrica foi instalada no país, no governo de Vargas, que se iniciou a adoção de medidas fiscais que caracterizaram uma política industrial voltada para a produção interna de mercadorias até então importadas. O governo de Juscelino Kubitschek. Nesse período, houve um grande crescimento econômico em consequência da implantação do Plano de Metas, que tratava-se de um amplo programa de desenvolvimento que previa maciços investimentos estatais em diversos setores da economia: agricultura, saúde, educação, energia, transportes, mineração e construção civil, para tornar o Brasil atraente aos investimentos estrangeiros. Fundamentado em uma lógica desenvolvimentista, o governo pretendia fazer o país crescer 50 anos em 5. Foi nessa época que a capital federal se transferiu do litoral para o interior, com a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Na execução desse plano, a maior parte dos investimentos eram destinada aos setores de energia e de transporte, permitindo assim melhorias nas instalações portuárias e aeroviárias e o aumento da produção de hidroeletricidade e de carvão mineral, bem como do número de rodovias pavimentadas. Paralelamente aos investimentos do Estado em infraestrutura, houve a expressiva entrada de capital estrangeiro, que foi responsável pelo crescimento da produção de bens de consumo duráveis, envolvendo indústrias como a automobilística, químico-farmacêutica e a de eletrodomésticos. Ao longo do governo de JK, consolidou-se o tripé da produção industrial nacional: indústria de bens de consumo não duráveis, com amplo investimento do capital privado nacional;
indústria de bens de produção, que contou com os investimentos estatais, e indústria de bens de consumo duráveis, com forte participação do capital estrangeiro. A implantação do plano de metas aumentou significativamente a dívida externa, devido aos empréstimos feitos, principalmente com os Estados Unidos, para melhorar a infraestrutura de transporte do Brasil. JK investiu em rodovias e estimulou esse modal com a intenção de atrair as montadoras de veículos e de formar uma cadeia produtiva em torno do transporte rodoviário. No entanto, num país de dimensões continentais como o Brasil, esse modal encarece o produto que chega até o consumidor final. E é isso, meu povo. Fechamos o capítulo 13. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até o próximo vídeo.